Então, um bom dia aí para todo mundo. Mais uma vez assim nos encontramos para meditar sobre a palavra do Senhor. E hoje está em Lucas capítulo 6, do versículo 43 ao 49. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pedimos a Deus que nos ilumine, nos ajude para acolhermos a sua palavra. Hoje a igreja faz memória, uma memória facultativa do nome de Maria. Celebramos no dia 8 o seu nascimento e agora fazemos essa memória. Então, neste sábado, também dedicado a Nossa Senhora, vamos pedir pela sua intercessão, ela que é para nós o grande exemplo daquela que escuta a palavra de Deus, daquela que acolhe no seu coração e nela que a palavra se encarnou. Deus de bondade infinita, vosso Filho unigênito, ao morrer na cruz, nos quis dar como nossa mãe a bem-aventurada Virgem Maria, que ele escolhera como sua mãe. Fazei que pela invocação do seu nome sintamos o auxílio da sua materna proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje, nós podemos dizer que reúne, a partir de 3 comparações que Jesus faz, um único tema, que é o tema do discernimento para aqueles que estão no caminho do seguimento de Jesus. Isto é, Jesus está ensinando aos seus discípulos. Se nós observarmos, todas essas palavras que nós temos meditado nesses últimos dias são palavras dirigidas aos seus discípulos. E sempre uma advertência, um ensinamento que Jesus faz para que os discípulos cresçam na consciência de que seguir Jesus não é apenas estar de acordo com algumas das suas afirmações, nem muito menos porque acha que são palavras bonitas ou porque reconhecem que aquilo que Jesus está dizendo de fato é a verdade. Isso é uma aceitação, podemos assim dizer, intelectual, mas não basta estar só de acordo com aquilo que Jesus ensina do ponto de vista teórico, mas precisa ter a adesão da mente e do coração, que isso vai se traduzir nas próprias atitudes. Então Jesus aqui, ele faz 3 comparações, da árvore, do tesouro e da casa, para falar justamente da necessidade do discernimento. E Jesus nos dá critérios, indicações assim, muito claras e também muito concretos, esses critérios que Jesus apresenta no Evangelho. Não faz assim elucubrações, não faz discursos muito complexos para entrar num processo de discernimento que leve muito tempo. Mas Jesus diz de forma tão clara. Primeiro exemplo, a árvore. Então, se conhece a árvore pelos seus frutos. Então, uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem uma árvore que não é bem cuidada, ela pode frutificar. Então, portanto, essa primeira imagem que Jesus utiliza é nos alertando para as nossas atitudes. Quais são as nossas atitudes? Como estamos incorporados a Cristo, inseridos em Cristo? Aqui a gente pode até lembrar o ensinamento de Jesus no Evangelho de São João, no capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Então, em princípio, nós somos ramos de uma árvore boa, mas sem dúvida, porque a árvore é Jesus. Então, a grande pergunta, como é que nós estamos frutificando? Quais são os frutos que estão sendo produzidos na nossa vida? Então, em princípio, deveriam ser frutos bons, porque nós estamos ligados à árvore que é excelente, que é a árvore Jesus. Claro, mas não há uma imposição, não é algo automático. Nós estamos falando de uma comparação. E nessa comparação nós precisamos entender que é preciso que estejamos unidos a Jesus para que produzamos bons frutos.
O próprio Jesus também, naquele capítulo 15 do Evangelho de São João, no versículo 5º, diz assim: sem mim nada podeis fazer. Então, até mesmo se nós tivermos a boa vontade, né, o esforço para produzir bons frutos, mas se não estivermos unidos a Jesus, então isso não será possível. Depois, a segunda imagem que Jesus utiliza é do homem bom, que tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Então vejam como é tão bonito essa insistência. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Então há essa harmonia entre a bondade do ser humano, a bondade das suas atitudes e a bondade daquilo que ele também recebe. Porque tudo aquilo que nós tiramos do tesouro é concedido por Deus. E Deus só nos dá coisas boas. Porém, Jesus também fala do homem mau. Vejam que está sempre essa comparação. A comparação de uma coisa positiva e de uma coisa negativa. Porque estamos diante de um discurso do discernimento. E aí Jesus também fala desse homem mau que tira coisas mais do seu mau tesouro. E aqui Jesus também acrescenta que isso é transmitido, né? Então não existe assim, a pessoa é má e esse mal ou essas atitudes mais ficam nele. Não, sempre são transmitidas, contaminam. Isso a gente sabe pela própria experiência, né? Como a gente pode contagiar, entre aspas, de forma positiva, nós também podemos contagiar de forma muito negativa. E aqui Jesus também salienta um instrumento que muitas vezes é utilizado para essa contaminação negativa, que é a boca, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Então, tudo transborda, ou coisa boa ou coisa ruim. Quando você está alegre, então você manifesta isso, você transborda isso, mas também quando você está com aquela angústia, né, com aquele sofrimento, também é impossível esconder. E aí, por que Jesus está fazendo essas comparações? De novo, nós já falamos sobre a questão do discernimento. Ele está falando aos seus discípulos. E aí vem a pergunta, né, que está no centro do evangelho de hoje, mas que é a razão, o motivo desses ensinamentos de Jesus. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? E de novo, né, não é demais insistir, Jesus está falando com os seus discípulos. Não está falando da multidão. Jesus não pode exigir isso da multidão, porque a multidão vem uma vez ou outra escutar os seus ensinamentos, mas é da multidão que surgem os discípulos, porque aderem a Jesus. E, portanto, essa pergunta que Jesus faz também é dirigida a cada um de nós. Porque temos a consciência que nem sempre nós fazemos aquilo que ele nos diz. Mas aí poderíamos nos perguntar, por que de fato nós não fazemos aquilo que ele nos diz? Nós poderíamos admitir uma possibilidade. Qual é a possibilidade? Não conhecermos ainda aquilo que ele nos fala. Então, essa exigência de conhecer a pessoa de Jesus e conhecer os seus ensinamentos, né, conhecer o Evangelho, isso é uma exigência, podemos assim dizer, natural de quem se decide seguir Jesus. Então, quando nós decidimos seguir Jesus, precisamos assumir o compromisso de nos aproximar cada vez mais dele, do seu mistério, do seu ensinamento, porque senão não tem sentido. Como é que nós somos discípulos se não aprendemos? O discípulo, a própria palavra discípulo, significa aluno. Então o aluno é aquele que se coloca numa disposição e também tem a disponibilidade de aprender do seu mestre. E aí Jesus, com essa pergunta, ele está deixando ainda mais claro que para segui-lo é preciso conhecê-lo, conhecer os seus ensinamentos, e um sinal, uma indicação de que se conhece Jesus e conhece os seus ensinamentos, é justamente colocar em prática. E aí Jesus conclui esse seu ensinamento, né, sobre a necessidade de discernir, e discernir
com elementos muito concretos e até mesmo com a pedagogia de reconhecer os frutos, se são bons ou se são ruins, a pedagogia de reconhecer o que é que se tira, né, de dentro de nós, né, o baú, esse tesouro. A gente tira o que foi colocado, e o que foi colocado? Foram colocadas coisas boas ou coisas ruins? Porque nós também precisamos ter a consciência de que tantas coisas que nós alimentamos no nosso coração, que não são positivas, são permitidas por nós mesmos. Mas não é assim do nada. Então a gente é aquilo que a gente come, né? Ou seja, aquilo que a gente coloca para dentro. Então aquilo que eu coloco dentro da minha mente, então aquilo é que vai produzir os meus pensamentos. Aquilo que eu alimento no meu coração é aquilo que vai produzir também os sentimentos e assim por diante. Então é preciso que nós tenhamos essa vigilância, essa atenção de discernir o que é que nós acolhemos, e aquilo que acolhemos é aquilo que nós oferecemos. E aí Jesus conclui esses ensinamentos falando do homem que construiu a casa. Então, aquele que escuta a palavra, aquele que adere à palavra, aquele que cresce no conhecimento da palavra de Jesus, do seu ensinamento. E vejam que a palavra de Jesus não é simplesmente aquilo que ele disse oralmente, que depois foi escrito, mas a palavra de Jesus aqui é o próprio Jesus. E, portanto, suas atitudes, seus milagres, tudo aquilo que ele realizou, não é que é algo imenso. São João até vai dizer, se fosse colocar por escrito tudo aquilo que Jesus fez e ensinou, os livros do mundo inteiro não seriam capazes de comportar. Então, não vamos ter a presunção de, quando dizemos da necessidade de conhecer Jesus, nós vamos esgotar o mistério da pessoa de Jesus, de forma nenhuma. Mas vamos nos aproximar desse mistério para que ele nos envolva. Então, quando eu estou diante da luz do sol, eu não alcanço totalmente o sol, né? Mas é o sol que me alcança. Se eu me escondo do sol, então fico na escuridão. Mas se eu vou para a luz do sol, então ele vai me iluminar. É a mesma coisa, uma comparação, né? Muito simples, do aproximar-se da pessoa de Jesus. Não é para que nós o conheçamos totalmente e ele se torne uma espécie de objeto do nosso conhecimento, mas é para que ele nos ilumine, nos guie, nos fortifique, nos fortaleça e nos conduza. Então essa experiência do encontro com a pessoa de Jesus é não torná-lo um objeto para manipulá-lo, para exercer uma espécie de domínio sobre ele, mas pelo contrário, para deixar-se envolver por ele. E aí Jesus, nesse último exemplo, ele fala de que aquele que escuta a sua palavra e a põe em prática, ou seja, compromete-se com ela, é como alguém que construiu a casa e construiu sobre a rocha, né? Tem alicerce, né? Tem raízes. Enquanto que aquele que ouve e não pratica é como alguém que constrói sobre a areia, sem alicerce, e qualquer vento, né? Qualquer ameaça faz a casa desabar. Então peçamos ao Senhor que nos dê sempre mais essa graça, né? A graça da atração irresistível, né? De conviver com Ele, de conhecer a sua palavra, de amá-lo, porque amando a Jesus, nós vamos seguir os seus mandamentos. Se tivermos apenas um relacionamento de submissão e de medo, sem amor, nós podemos até nos esforçar para cumprir algumas coisas, mas isso não vai fluir, porque é o amor que faz fluir. Uma obrigação simplesmente empurra, mas não atrai. Então que o Senhor nos ajude neste caminho, que é um caminho sempre exigente, mas é um caminho que nos leva para a verdadeira vida. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo um bom e abençoado final de semana para todos, e que, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, cujo santíssimo nome hoje nós celebramos, sejamos sempre atentos e amemos como ela amou o seu Filho, a palavra encarnada.